Você sabia que dá para melhorar a qualidade de som do seu setup sem gastar absolutamente nada? Normalmente, quando a gente quer um upgrade, né, ou quando tem alguma coisa errada, cara, na hora a gente já pensa logo em gastar dinheiro, né? Comprar um fone novo, comprar um amplificador, qual DAC eu preciso, vou fazer upgrade de caixa de som. Mas a verdade é que muitas vezes, cara, a gente esquece de pequenas coisas que podem mudar completamente a nossa experiência e que são 100% grátis. Hoje eu vou mostrar 10 delas, eu tenho certeza de que vai ter algum que você vai ouvir e você vai pensar, tá aí, posso fazer isso. O encaixe perfeito vale mais do que um upgrade. Isso aqui parece bobo, eu sei, mas é uma das coisas mais importantes e eu sei que tem gente que ou não sabe ou esquece disso. Assim, em vídeo de in-ear, cara, é batata. De vez em quando surge algum comentário de alguém falando, muitas vezes inclusive em in-ears que tem muito grave, falando assim, pô, mas esse fone não tem grave. Na verdade, o que acontece muitas vezes é que ele só tá mal encaixado. E assim, um in-ear mal encaixado, in-ear são os fones com a borrachinha, soa como um fone de celular dos anos 2000, fino, estridente, sem graves. Esse tipo de fone depende totalmente do selamento do canal auditivo. Se tiver uma frestinha de ar escapando, acabou. Você perde corpo, perde peso, perde naturalidade. E headphones, ainda que em outra medida eles são muito menos sensíveis, também sofrem com isso. Quem usa óculos, por exemplo, como eu, pode quebrar o selo das almofadas sem perceber. Às vezes é uma coisa assim muito sutil. Então, experimenta, cara. Nos in-ears, troca a ponteira, né? Eles costumam vir com vários tamanhos, é exatamente para isso. Testa tamanhos diferentes, pressiona, ajusta. Eu, inclusive, já fiz um vídeo sobre isso, falando sobre métodos para conferir e ajustar o encaixe. Tá aqui em cima, recomendo que você veja. No caso dos headphones, assim, dá uma olhada se as almofadas estão selando bem em volta da orelha. Dá uma pressionada, uma ajustada, né? Mexe para frente, para trás, vê se o som muda. Parece detalhe, mas isso é a base de tudo. Fone sujo, som sujo. Um fone sujo e mal mantido toca mal, simples assim. Tá, exagerei, não é exatamente isso, mas às vezes sim, tá? Nos in-ears, a grade de saída, né, que é aquele bocalzinho de saída com som, pode obstruir com cera ou umidade. Resultado, agudos apagados, sensação de abafamento ou, em casos mais críticos, cara, perda quase total de volume. Semana passada eu fui na casa do meu amigo Thales, que não é barista, e aconteceu exatamente isso, cara. Ele comentou de um fone que eu dei pra ele, que foi o Tim P1 Max, eu acho. Ele falou que tinha parado de um lado. Eu falei, pô, posso dar uma olhada? Aí peguei e fui testar. Cara, já identifiquei na hora. Não é que um lado tinha parado, ele estava muito baixo, mas tocava. O que era um sinal de que era só a grade entupida. Não deu outra. Ele arrancou a grade, problema resolvido. Já nos headphones, almofadas velhas deformam, podem deixar de vedar, ou então elas amassam, e aí o espaço entre o alto-falante e as orelhas pode diminuir e sair do projetado naquele fone, ou então as almofadas podem descamar, e aí o som pode mudar, porque as almofadas elas influenciam no som, né? Por conta de reflexões e tal, o material ali pode influenciar. É claro que uma almofada custa dinheiro, e o vídeo é sobre dicas grátis, então é uma boa ideia, cara, você cuidar delas para que elas durem o máximo possível, né? Pô, suou, transpirou, passa um paninho seco, no máximo úmido, cuida das almofadas, não deixa o fone descansando num suporte que pressiona, faz o possível, né? Não deixa exposto ao sol, faz o possível para que elas durem o máximo que der. Volume. Quando menos pode ser mais. Aqui entra a saúde auditiva, claro, mas também a qualidade de som. O ponto é que volumes muito altos podem forçar o falante, podem aumentar a distorção e, paradoxalmente, fazem você ouvir menos detalhe. Sabe aquela sensação em que, tipo, em volume baixo tudo some, né? Mas que quando você aumenta o som enche? Isso tem a ver com a forma como o nosso ouvido percebe graves e agudos em diferentes volumes, tá? Existe um negócio que é a curva de Fletcher-Manson, ou curva de contorno de igual volume, que explica isso muito bem. Mas existe um ponto ideal. Muitas vezes, assim, a gente acaba se acostumando a aumentar muito o volume, né? Buscando esse som mais cheio, o que, para nossa percepção subjetiva, faz com que a gente ache que está ouvindo mais, né? Com mais qualidade até. Mas, cara, às vezes não é o caso, né? Para além da saúde auditiva, em termos de qualidade de som mesmo, né? Muitas vezes, assim, cara, baixar 1 ou 2 cliques no volume deixa tudo mais natural, mais limpo, sem forçar o fone nem o ouvido. Seu app de música tá sabotando você. Quase todo mundo já caiu nessa, cara. Pra mim, mesma coisa, assim, direto, tem algum amigo que bota alguma coisa pra tocar no Spotify, eu ouço e falo, essa porcaria tá configurada com a qualidade baixa. O ponto é, quando você abre o app de música, tá, e deixa do jeito que veio,
Por padrão, eles priorizam economia de dados. No caso do Spotify, você vai ter míseros 24 kbps. Pra vocês terem uma ideia, o MP3 de qualidade tem 320 kbps, o arquivo lossless em FLAC tem 1411 kbps. Então, cara, quando você deixa na qualidade baixa, a sonoridade está piorando muito no aplicativo de streaming, assim, fica um som apagado, sem vida, esquisito. Assim, muitas vezes a gente não está acostumado, a gente pode não perceber, mas assim, quando você se acostuma, cara, é difícil não ouvir a diferença. Então, vai lá e ativa a qualidade máxima possível e desativa a normalização do volume. Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando sobre como transformar um celular antigo num player portátil e eu falei disso em detalhes, tá? Teve uma hora em que eu falei dessa configuração no caso do Spotify. Eu mostrei essas configurações. Então, dá uma olhada nesse link aqui em cima para você aprender como é que você pode fazer isso. Mas resumindo, essa é uma das formas mais simples de liberar qualidade sem trocar nada e uma coisa que muita gente esquece de fazer. O modo turbo que só estraga a música. Mas às vezes é o contrário, tá? Muitos aparelhos vêm com efeitos ativados de fábrica, tipo o efeito Dolby não sei o quê, Mega Bass, Surround. E o que era para ser um bônus vira um exagero que distorce a música. Eu lembro de um celular antigo que eu tive, cara, eu não lembro qual que era o modelo, eu não sei nem se era o Galaxy S10 que eu uso aqui de vez em quando, mas eu tive um celular, cara, que por padrão ele vinha com um Dolby, eu não sei se era Dolby Atmos, uma conversão, ou sei lá o que era alguma coisa da Dolby ligada. Cara, o boost nos graves que aquele negócio trazia, assim, eu lembro que eu demorei pra entender, assim, o que tá acontecendo, cara, por que tem grave tão forte? Cara, eles ficaram enormes, assim, embolados. E beleza, tipo, a primeira impressão de muita gente, né, principalmente que de repente não tá tão envolvido com o mundo do áudio, pode até ser, uau, caraca, quanto grave. Mas assim, depois de um minuto, cara, cansa. Então assim, vai lá nas configurações de som do seu celular, do notebook, até da TV. E assim, desliga tudo o que você encontrar de efeito de áudio. Não tô dizendo que você não pode ativar, não é isso, mas assim, começa cru, cara. Ouve como é o som sem nada ativado. Se depois você quiser testar e ativar alguma coisa, beleza, vai com calma, vai testando, mas eu acho muito bom começar sempre do neutro, do que seria o mais puro ali possível com o seu equipamento. Equalizar não é pecado, é liberdade. Mas, cara, podem ter modificações que podem ser muito boas. Essa é uma delas. Cara, esse é um ponto polêmico. Tem muita gente que acha que equalizar é trair a intenção do engenheiro de som que estraga a pureza da música. Cara, não é bem assim, tá? Sinceramente, isso é mais mito audiófilo do que qualquer outra coisa. Assim, não existe exatamente essa intenção do engenheiro de som, ou pelo menos você não consegue acessar essa intenção, a menos que você ouça a música lá no estúdio onde ela foi mixada. Equalizar é gratuito, é poderoso e pode transformar completamente a sua experiência. Um fone que parecia desequilibrado, de repente vira perfeito para o seu gosto. Existem softwares ótimos para isso. Cara, no Windows tem o Equalizer APO, que é grátis, tem no Android o Wavelet, tem o Power Amp Q, que é pago, mas paga uma vez só. E a beleza é que você não precisa exagerar, cara. Às vezes, assim, um ajuste de 2 ou 3 decibéis em determinada frequência já muda tudo, né? Você pode cortar ali algum pico nos agudos, você pode, de repente, aumentar um pouquinho os graves se você quiser mais força. E assim, hoje você tem técnicas cada vez mais avançadas de equalização para fazer assim os seus fones soarem como curvas-alvo ou como outros fones de uma forma muito eficiente. Então assim, de novo, da mesma maneira que no capítulo anterior eu falei que o ideal é você começar do mais puro, vamos dizer assim, né, sem efeitos e depois ir mexendo, vendo o que você gosta, equalização mesma coisa, né, assim, se acostuma com o fone, se acostuma com o teu equipamento, né, e depois traz a equalização para meio que corrigir as falhas, né, ou então, pô, otimizar aquilo que você acha que poderia ser um pouco melhor. Às vezes é estranho, né, assim, a gente customiza muita coisa na vida, mas quando chega no som tem essa ideia de tipo, cara, não, vamos mexer na intenção do artista. Cara, mexe, assim, o som é seu, deixa ele do seu jeito, né, assim, inicialmente acho válido você deixar no modo mais puro possível, mas depois, cara, ajusta, deixa como você quiser. A sala é metade do sistema. Ó, pra quem usa caixas, isso aqui é crucial. A sala toca junto com o sistema, né, ou melhor, a caixa toca junto com a sala. A melhor caixa de som do mundo, jogada num canto qualquer, numa sala maltratada, vai soar mal. Vai ter grave exagerado, vai ter médio embolado, vai ter uma imagem estéreo que não faz nenhum sentido. E não precisa de tratamento acústico caro para você, tipo, resolver os maiores problemas. Pô, de repente, assim, cara, um tapete no lugar certo,
uma cortina pesada, cara, já ajuda a controlar reflexões. E se você tem uma caixa bookshelf, uma caixa torre, uma caixa de som Bluetooth, pensa em como elas estão posicionadas, tá? Existem alguns problemas que são muito comuns e muito fáceis de resolver. Por exemplo, uma caixa numa quina vai exagerar muitos graves, né? Você numa quina vai escutar muito mais graves. Pô, de repente, a caixa de som, pô, ela pode estar baixa demais. E aí você pode, sei lá, colocar em cima de alguns livros, né, para o Twitter ficar na altura dos ouvidos, isso é importante. Pô, ver se a angulação das caixas está legal, se elas estão apontando para você, né, se você forma um triângulo equilátero junto com as caixas, sabe? Pô, ver se de repente elas estão numa mesa que vibra, o que pode trazer ressonâncias, né? Assim, se a mesa está vibrando, ela está contaminando em algum grau o som. E aí, pô, de repente pega uma plaquinha de EVA, coloca embaixo das caixas, né, para isolar elas um pouquinho. Coisas simples, de graça, que podem trazer um salto enorme. Silêncio também tem som. E não é só acústica não, tá? O ambiente inteiro influencia. Pô, um ventilador barulhento, cara, uma luz fria, sim, uma cadeira desconfortável, tudo isso distrai. E distrair é tirar a qualidade da música. Essa da luz, assim, pode até ser meio abstrato para algumas pessoas, mas, cara, é verdade, assim, existem testes que mostram no café, por exemplo, sem público da Encantos, né? Acho que o café é um bom exemplo. Tipo, a cor da xícara influencia a maneira como a gente percebe o gosto, né? Todos os nossos sentidos estão ativados quando a gente está vivendo, né? Então, assim, o teu ambiente, cara, ele influencia muito na tua experiência. Então pensa, pô, esse é o melhor ambiente que eu posso ter agora? Pô, de repente dá para apagar a luz, dá para colocar uma luz indireta, dá para trocar uma luz, sei lá, de uma luminária que de repente tá aquela luz fria, branca de hospital, você pode trocar por uma lâmpada quente, fecha a porta, fecha a janela, desliga notificações, sabe? Desliga o ar-condicionado. Às vezes, a maior melhora de som é simplesmente o silêncio em volta. A mesma música, 1000 realidades. Tem gravações que tem várias versões, e não é só gosto, tá? Algumas são melhores, ponto final. Uma remasterização mal feita pode matar a dinâmica de um álbum. Por outro lado, assim, aquela versão mais antiga pode soar muito mais aberta, mais viva. Às vezes não, às vezes você tem uma gravação que, pô, tinha alguma coisa muito deteriorada ali, né, de música clássica, e você tem uma gravação mais recente que corrige esses problemas. Então, assim, pesquisa, cara, principalmente gravações mais antigas, é comum que você tenha diferentes masterizações ao longo do tempo, né, e a qualidade pode ser muito diferente. Então, pô, procura no Tidal, procura na Qobuz, procura no YouTube mesmo, assim. Comparar versões pode revelar uma música que você gosta de uma outra forma e com muito mais qualidade. O maior upgrade é prestar atenção. E para fechar, talvez a dica mais importante. Cara, se dedique. A gente se acostumou a ouvir música com um plano de fundo, né? Lavando louça, no transporte, trabalhando. Tá tudo bem, claro, né? Faz sentido que a gente ouça a música enquanto a gente faça outras coisas. Mas eu acho que ao longo do tempo a gente acabou, como sociedade, assim, perdendo o hábito de se dedicar à música. Então, assim, de vez em quando, pô, faz diferente. Senta, coloca um álbum, apaga a luz e só ouve, se dedica àquele momento. É impressionante como, assim, quando você se entrega ao momento, você vai perceber detalhes, texturas, emoções que iriam passar despercebidos no dia a dia, tá? Às vezes, a maior melhora de qualidade não vem do equipamento, ela vem da atenção. E hoje está cada vez mais difícil ter atenção. A música pode ser exatamente o que te mostra como se dedicar inteiramente a uma coisa tão incrível quanto a música, e isso pode ser a melhor sensação do mundo. Agora deixa eu te contar uma coisa, de nada adianta você aplicar todas essas dicas se você continuar cometendo os erros que quase todo iniciante no áudio comete. Eu já cometi vários, e eu sei que pelo menos em um deles você também já caiu. Quer saber quais são? Tá tudo nesse vídeo aqui do lado.